Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema orgulho e queda. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque nós estamos com o objetivo de alcançarmos 1000 inscritos e com a sua ajuda, com certeza, mais pessoas conhecerão a Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema orgulho e queda. Nós estamos olhando para essa semana, para Satanás, tentando entender o que motivou, como surgiu o pecado no coração de Satanás. Dois pontos importantes é nós olharmos para Ezequiel, capítulo 28, e para Isaías, capítulo 14, porque esses dois textos nos auxiliam a entender como que o pecado surge ali no coração de Satanás. Um outro aspecto também interessante é nós olharmos os nomes que o inimigo vai recebendo ao longo da Bíblia. Ele é chamado de Satanás, lá em Jó, capítulo 1. Nós também temos a citação de diabo, onde Jesus chama o próprio Satanás de diabo, lá em Mateus capítulo 4. E também temos Apocalipse capítulo 12. Lá ele é chamado da antiga serpente, diabo, Satanás, e também chamado de dragão. Ou seja, nós temos vários nomes que são apresentados ali para o inimigo. Os nomes no original grego, outros nomes no original hebraico, mas isso não vem ao caso. Mas sempre o conceito aplicado ao nome de Satanás é um conceito de acusador, de inimigo, daquele que está contra a posição divina. E isso já reflete bastante o início do pecado no seu coração. Por quê? Quando nós vamos em Ezequiel capítulo 28, como eu disse, e Isaías capítulo 14, nós percebemos algumas coisas. Nós percebemos primeiro que Satanás estava ali como um anjo cobridor, ele estava ali na presença de Deus constantemente. O anjo cobridor, se você lembrar aí da Arca da Aliança, você tinha ali a tampa da Arca da Aliança e 2 querubins que estavam ao redor, aonde descia ali a glória de Deus. O anjo cobridor é um desses anjos, ou seja, Satanás estava ali ao lado do trono de Deus, ainda sem ser um inimigo, podemos chamar aqui de Lúcifer. Como eu disse para vocês, esse nome não é bíblico, mas para entender essa diferenciação, vou chamá-lo de Lúcifer nesse contexto. Então, Lúcifer estava ali do lado de Deus, ele estava ali constantemente na presença de Deus, constantemente ele estava ali vendo a Deus ao lado do trono, porém o seu coração começa a desejar ter o lugar de Deus. E ele desejava ser Deus, mas não ter o caráter de Deus. Esse é o grande ponto. Ele almejava o poder que Deus tinha. Ele queria ser adorado assim como Deus era adorado, mas ele não tinha o caráter. Por quê? Porque Satanás, no caso Lúcifer, ainda era uma criatura. E ele é uma criatura e sempre vai ser uma criatura até deixar de existir. Assim como eu e você. O nosso DNA é DNA de criatura. Nós não temos o DNA de criador. Deus é o único que é o criador do universo, não existe outro. Então, quando Lúcifer, o seu coração começa a desejar ter ali o poder de Deus, ele não estava tentando desejar ter o caráter de Deus. Ele simplesmente queria ser adorado exatamente como o próprio Deus. E ele começa a apontar, a acusar a Deus através da sua lei. Então, ele começa a falar que a lei de Deus é impossível de ser guardada, ele começa a acusar Deus de ser tirano, e desta forma, essa acusação absurda, ele começa a convencer outros seres perfeitos a caminharem com ele. E desta forma, nós já temos dois contrapontos aqui na nossa história. Nós temos Deus Criador, aquele que fez todas as coisas, aquele que mantém, através da sua lei, todas as coisas do universo. Então, Deus é o único que pode ter esse poder, é o único que tem a capacidade, a moral de fazer isso. Qualquer outra criatura não tem essa capacidade, não tem essa moral. Se nós tirássemos Deus do centro das coisas e colocássemos qualquer criatura, o universo deixaria de existir, porque nenhum ser tem poder suficiente para controlar todo o universo, a não ser o próprio Deus. Então, esse é o contraponto maior desse grande conflito. É o momento que a criatura ela começa a querer ser igual ao Criador. Ela se acha tão importante por causa do seu status, por causa do seu local,
que ela começou a achar que ela poderia ser Deus. E naquele instante, seu coração começa a ser preenchido pelo pecado. Mais uma vez, o pecado ele é inexplicável, porque lembre-se, Lúcifer era um anjo perfeito e ele estava na melhor igreja possível, ele estava na presença de Deus constantemente. Mas mesmo assim, o pecado surge no seu coração e ele escolhe, com o seu livre arbítrio, caminhar para o mal. Lúcifer se tornaria então Satanás, o adversário, o caluniador, o acusador. Então perceba que esta transição ela ocorre. E aí nós podemos olhar para nós e vermos se nós estamos caminhando com quem? Nós estamos caminhando como Lúcifer, como o acusador, aquele que acusa Deus de dia e de noite, aquele que aponta o dedo, aquele que deseja poder, aquele que deseja ter toda a glória para si, ou nós seguimos o preceito de Deus? Nós seguimos o preceito que Deus implementou. Ellen White vai dizer em Patriarcas e Profetas, lá na página 10, que o serviço de Deus é um serviço voluntário, desinteressado. Então, nosso serviço deve seguir este propósito, um serviço desinteressado. Nós adoramos a Deus por quem Ele é, por tudo que Ele fez também, mas nós não temos a menor capacidade de sermos Deus. Então, se nós começarmos a achar que pelos nossos méritos nós podemos ser salvos, que pelos nossos próprios méritos nós somos merecedores disso ou daquilo, a não ser a morte, porque isso sim nós somos merecedores, porque nós somos pecadores. Então, se eu começo a acreditar em qualquer outro conceito, nós estamos agindo exatamente como Satanás. Nós estamos agindo exatamente como acusador, almejando para nós algo que não nos pertence, pois somente Deus tem a capacidade, o poder de ser o verdadeiro Deus. Tudo que nós colocarmos no lugar de Deus, em primeiro lugar, estará ali usurpando algo que é de direito de Deus. Satanás fez isso e foi expulso do céu. Nós, se fizermos isso, também seremos expulsos do céu. Não entraremos no céu e sairemos. Não, nós nem entraremos no céu. Porque no céu só entrarão as pessoas que entenderam o grande conflito e escolheram um lado vencedor. Não por medo de se perderem, mas por entenderem realmente que Deus é Deus e que Ele morreu por mim e por você, entregou a sua vida e desta forma nos resgatou, nos comprou o direito de alcançarmos a vida eterna pelos méritos dele e não pelos nossos méritos. Entendendo que para sempre seremos criaturas, mas que os outros que escolherem outro caminho, esses deixarão de existir, serão banidos da face de Deus, nunca mais existirão e sofrerão a morte eterna. Ou seja, mais uma vez eu digo, o grande conflito se resume à escolha. Quem você escolhe? O lado de Deus ou o lado do inimigo? Qual é a sua escolha? E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia. Obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos instrui, nos capacita a entendermos mais sobre a origem do pecado, meu Pai. Entendemos a decisão de Lúcifer, que se tornou Satanás, de tomar para si algo que não era dele. Pai, nos dê sabedoria para que nós não possamos ir pela mesma direção de colocarmos outras coisas ou tentarmos nos colocar como Deus da nossa vida, entendendo que na verdade o Senhor é o nosso Deus e nós precisamos obedecer, instruir e ser guiado por Ti, meu Pai. Continue agindo, trabalhando, nos capacitando e nos salvando constantemente com o Teu Santo Espírito para que possamos passar pelo processo de santificação, para quando o Senhor voltar em poder e grande glória, quando o grande conflito se encerrar, possamos ser salvos eternamente, estarmos eternamente na sua santa presença. Perdoe os nossos pecados, bem como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém? Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo,
para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e desta forma mais pessoas conhecem a verdade bíblica, mais pessoas conhecem a Deus aqui no YouTube e também você pode auxiliar clicando ali no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!